Na atual conjuntura, o mundo digital repercute a informação em tempo real. Com isso, multiplica o acesso às fontes, reduz os custos de produção e possibilita uma maior interação, permitindo um acesso mais amplo à informação. No entanto, o jornalismo continua o mesmo. Para conversar sobre o assunto, quem está conosco é o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Norte, Breno Perrucci. Breno, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso programa Justiça e Trabalho, aqui do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. A satisfação é toda minha pelo convite e poder ter essa oportunidade de conversar sobre temas ligados à nossa categoria, à nossa profissão, enfim, ao nosso cotidiano profissional. Muito bem. Breno, diante de todas essas mudanças que vêm ocorrendo com o jornalismo na atualidade, como é que você avalia o atual cenário do jornalismo aqui no Rio Grande do Norte? Eu avalio de uma forma positiva e eu vou explicar por quê. Não só no Rio Grande do Norte, o país inteiro ele vive esse atual momento que eu caracterizo, defino como um momento de transformação. Eu acho que o jornalismo ele não está, como algumas pessoas estão colocando, em crise. O que o jornalismo vive é um período de adaptação. Crise o país vive, é uma crise financeira. E essa crise afeta todos os setores e, claro, afeta também as empresas de comunicação, porque são empresas. Elas são negócios, vivem de dinheiro também. Então, obviamente, elas são também afetadas por essa crise financeira. Mas o jornalismo em si não está em crise, ele vive um período de adaptação. Algumas formas de comunicação que nós conhecemos já tradicionais há muitos anos, elas estão, algumas, perdendo força e em detrimento que outras novas estão ganhando força. E por isso que nós estamos, assim, de certa forma, alguns colegas ainda meio que vivendo incertezas de como caminhar, como vai ser daqui para frente o jornalismo. Eu tenho eu sou sempre muito positivo, muito positivista, eu tenho uma impressão de que as coisas, o jornalismo, por exemplo, se você me perguntar do jornalismo impresso, eu acho que a tendência dele é acabar. Mas, por outro lado, existem novas formas de fazer jornalismo. É um período, na verdade, de adequação. Né? Adequação. A informação ela vai ser sempre necessária. E agora ainda mais, porque cada vez mais as pessoas querem informação e informação mais rápida, e essa informação rápida precisa ser eficiente, precisa ser eficaz, precisa ser bem apurada. Então o jornalista ele vai sempre ser necessário. A função do jornalista ela é sempre necessária. Agora, a forma como vai comunicar é que aí nós vamos precisar nos adaptar. As formas tradicionais, elas vão aos poucos deixar de existir, porque o mundo está se modernizando e a comunicação está se modernizando até mais rápido, até de forma mais rápida. Então, é por aí que o caminho vai. Historicamente, o jornalismo mudou significativamente, né? Teve a era do rádio, enfim, depois se criou a televisão, com a televisão veio o jornalismo, né, televisionado, né, pela televisão, enfim, hoje as diversas mídias, que se fala muito em convergência de mídias, né, e, enfim, uma mídia atuando conjuntamente com outra e assim comunicando a informação e os fatos que fazem a história, né. Mas nesse cenário, qual é a leitura das dificuldades enfrentadas pelo jornalismo no cumprimento de sua atividade profissional? As dificuldades elas sempre existiram, elas existem e sempre existirão. De acordo com cada época, de acordo com a forma de comunicar, então a gente vai ter que sempre lidar com isso. Eu diria que hoje, do ponto de vista do profissional, ele continua ainda com algumas dificuldades que são antigas. As remunerações ainda são baixas, as condições de trabalho ainda não são as ideais, e agora esse momento de transformação que causa, de certa forma, a ansiedade, a incerteza em alguns colegas. E a gente precisa estar ligado a isso. Quando eu falo a gente, enquanto instituição, o sindicato, por exemplo, nós precisamos estar atentos a essa realidade para poder continuar as lutas, que já são batalhas antigas dos sindicatos, e aí lutas de melhorias salariais, de condição de trabalho, de respeito ao profissional, e agora também estar vigilantes a todas as situações negativas para o profissional que possam ser criadas nesse novo cenário, como, por exemplo, demissões em massa, e aí vamos colocar situações mais desiguais ainda nos ambientes de trabalho que restam, porque não vou dizer perseguição, mas a prática do jornalismo, por ficar mais difícil dentro das redações, ela vai gerar essa competição maior pelos empregos que estão nas redações, porque muitos colegas ainda não entenderam
que o jornalismo agora não se faz só nas redações. Alguns ainda estão teimando em buscar só redações. Existem formas novas. Então, quem ainda só pensar em redação vai ter essa competitividade maior e algumas situações negativas podem ser geradas dentro desses ambientes de trabalho. Por isso que nós precisamos estar mais atentos a isso também. Que essa é exatamente mais ou menos o cenário atual do mercado de trabalho, ou seja, o estudante de jornalismo, de comunicação, ele termina o seu curso e aí busca o mercado de trabalho. Naturalmente, muitos buscam as redações em função até de ganhar um pouco de experiência nos jornais e outros também aliados, a título de ganho de experiência também, procuram algumas assessorias de imprensa. Como é que está o atual mercado de trabalho? Como é que fica nesse meio tempo aí, o mercado de trabalho aqui no Rio Grande do Norte para o jornalista? É aí onde entra a importância fundamental da atualização das grades curriculares. Eu me formei não faz tanto tempo, me formei em 2002, tenho aí 13 anos de conclusão de curso, mas na minha época já era bem diferente, já era muito aquém do que é hoje. Já deu uma melhorada na formação do profissional que sai das faculdades, tanto as públicas quanto as privadas. Mas ela precisa se atualizar ainda mais, justamente para que as opções não sejam tão restritas para o profissional que sai da faculdade. O jornalista que sai da faculdade, ele sai com esse pensamento de redação, porque é a fórmula mais tradicional, e aquela que ele vê quando é criança e tem esse sonho, por ser um mundo, de certa forma, até glamourizado. Mas existem hoje muitas novas formas de se fazer jornalismo, existem colegas já se dando bem, inclusive, nessas novas formas de fazer jornalismo, e aí onde entra a importância dessa formação, que é preparar esses profissionais que saem da faculdade de uma forma melhor para essa nova realidade. Preparar para que eles não saiam de lá pensando apenas em redação. Se o cara tiver de redação, se ele for bom para redação, ele vai para um jornal, ele vai para uma TV, ele vai para uma rádio, mas ele pode criar mecanismos diferentes, ainda na faculdade, inclusive. Pode criar, a gente tem aí exemplos 1000, pode criar seus blogs, seus videoblogs, pode vender seus revista eletrônica, revista eletrônica, seus conteúdos para a internet. Jornalismo segmentado. Então, as opções hoje são variadas, das mais variadas possíveis, por isso as universidades precisam estar atentas para dar essa condição de formar esse profissional para esse novo mercado. Vocês, enquanto representantes da categoria, vocês acham que essas grades curriculares estão alinhadas com esse tipo essa nova prática no mercado? Eu acho que ainda não, Manassés. Eu acho que ainda existem lacunas que podem ser preenchidas. Como eu falei lá anteriormente, a comunicação está evoluindo de forma muito rápida, mas a formação ainda não. As faculdades ainda não estão acompanhando com essa mesma velocidade a formação, a evolução do jornalismo. Nós continuamos ainda, nós jornalistas que eu falo, continuamos ainda aprendendo muito mais na prática do que na teoria. A gente tem uma visão de jornalismo na faculdade, mas quando se depara com o mercado, acaba tendo aquele supapo, aquele solavanco da prática ser diferente. Vou repetir, vou reforçar o melhor. Mudou muito, avançou muito o ensino do jornalismo, mas ainda há muito que avançar. Ainda precisamos preencher, de certa forma, muitas lacunas, e existem novas ainda que ainda vão ser criadas para ser preenchidas. Ou seja, as universidades, o corpo docente da comunicação, ele começa a captar mais rapidamente essa evolução, ou nós vamos ainda continuar por um bom tempo tendo que aprender mais na prática do que na teoria. Muito bem. O sindicato, Breno, tem encampado algumas campanhas salariais, né? Como é que tem se dado essas discussões com as empresas jornalísticas e qual é o piso salarial hoje do jornalista aqui no Rio Grande do Norte? Mas uma pergunta que eu gostaria que você respondesse no próximo bloco. A gente continua aqui a conversa com Breno Perrucci, presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado do Rio Grande do Norte. No instante nós voltamos.